Essa é a 6ª aula do curso de Fonética e Fonologia. Como nós vimos na aula anterior, existem alguns processos fonológicos que são interessantes para a gente observar. O primeiro deles que nós vimos foi a variação, que pode ser condicionada ou livre. Condicionada é quando a gente tem algum elemento no contexto, no ambiente que o fonema é produzido, que interfere na sua produção. E livre quando os fatores que influenciam a produção do fonema são exteriores ao contexto, ao ambiente, como mudança de sexo, classe social, idade, tá? O processo fonológico seguinte que a gente vai tratar é a neutralização. Quando a gente fala em neutralização, a gente tem que perceber que é justamente o que a palavra quer dizer. Quando uma coisa é neutralizada, quando as diferenças entre duas coisas ou mais são tiradas, tá? São eliminadas. Então aqui para a fonologia, quando a gente fala de neutralização, é o seguinte: a gente vai ter em determinadas posições, em determinados ambientes, as diferenças entre fonemas caem, elas somem, tá? Então por isso que a gente chama de neutralização. Então você vai ter fonemas diferentes que vão ser neutralizados em determinada posição de realização. Então, por exemplo, no português, você tem na posição pré-tônica as vogais E e E e as vogais O e O, certo? O que acontece? Elas são neutralizadas nessa posição. Então, por exemplo, eu tenho P e Pé. Aí você sabe que são vogais diferentes, E e E, porque elas estão no mesmo ambiente, estão produzindo sons distintos e significados distintos. Então, P, a letra P, e Pé é a parte do corpo, certo? Agora, quando eu tenho a palavra pelada, o que vai acontecer? Ela pode ser pronunciada como pelada ou pelada, que não vai modificar o significado. Se eu falar pelada, você entende, e se eu falar pelada, você vai entender também, tá? O que acontece aqui? Nesse caso, as oposições, as diferenças entre fonema E e E caíram nessa posição, tá? Quando a gente fala do O e do O, mesma coisa, pô e pó. A gente sabe que são vogais distintas. Agora, nessa posição pré-tônica, antes do acento, da sílaba tônica, o que vai acontecer? Eu tenho, por exemplo, a palavra boliche. Eu posso falar boliche ou eu posso falar boliche. De qualquer jeito que eu pronuncio, o significado fica o mesmo, tá? E a oposição entre os fonemas O e O, nesse lugar aqui, cai. Tá? Então, isso que é neutralização. Quando a gente fala de neutralização, que os fonemas eles têm os traços distintivos neutralizados, eles ficam suspensos, a gente vai representar essa neutralização com uma letra maiúscula, tá? E a gente vai chamar esse símbolo de arquifonema. Certo? Então, quando você vê em transcrições do português, por exemplo, no final de sílaba, você tem a neutralização dos fonemas S, R, L, M, N, eles vão estar escritos com letra maiúscula. Por quê? Porque eles são fonemas neutralizados. Nessa posição, as oposições que eles têm, ou em final de sílaba ou de palavra, caem. Então, ele vai ser representado com letra maiúscula, certo? Agora, quando a gente fala de processos fonológicos, na verdade, são todas as modificações que acontecem no âmbito da palavra isolada, ou então na combinação de palavras, de frases, tá? Quando a gente fala desses processos, eles podem tanto ser fonológicos, morfológicos ou sintáticos. Para o nosso curso, é interessante os processos morfológicos, fonológicos, tá? Dentro da palavra, mais especificamente, tá certo? A gente pode dividir os processos fonológicos em 3 grupos. Você vai observar que na sua apostila ele está dividido em 2, mas eu acredito que dividir em 3 para você vai ficar mais didático para estudar. E no final vai acabar dando a mesma coisa, porque os processos, do jeito que eu dividi em 3, lá está dividido em 2, um entra como subgrupo do outro. Aí fica a seu critério como estudar. Então, dividindo em 3 grupos, a gente vai ter os processos que acrescentam ou que mudam traços, os processos que inserem segmentos
e os processos que apagam segmentos. A gente vai ver cada um deles agora. Quando a gente fala em processos que acrescentam ou mudam traços, a gente tem como, por exemplo, a assimilação, tá? Um som vai assimilar os traços de outro som. Então, por exemplo, voltando lá em tia e dia. Quando a gente fala tia, o que acontece? Esse T, na verdade, ele está assimilando o traço palatal do I, porque o I é uma vogal anterior, mas a língua vai estar, né? O palato está lá para cima, a língua está tocando no palato. Então, isso é um traço palatal. E aí o T, por influência do I, vai absorver esse traço e vai se tornar che. Tá certo? Então, por isso que a gente tem tia. Então, na verdade, é uma assimilação. O T assimila o traço palatal da vogal I, certo? Esse é um tipo de assimilação. A gente também tem a harmonia vocálica. Por exemplo, quando você tem a palavra menino, há pessoas que pronunciam menino, tá? O que vai acontecer aqui? Por influência do I, do me, do e, do I, do menino, do ni, o que acontece? Como é uma vogal alta, as outras vogais, que são E e O, que são médias, elas por influência do I vão se tornar altas, então vão passar a I e U. Por isso que você tem a pronúncia mi, ni, nu, ok? Que pode variar logicamente, né? Tem gente que vai dizer menino, tem gente que vai dizer menino, tá ok? Então, aqui é para você ver mesmo o processo acontecendo. Então, isso é uma harmonia vocálica. Todas as vogais da palavra ficam harmonizadas. No caso aqui, a harmonia foi na altura. Então, mi, ni, nu. Ok? Mesma coisa se a gente pegar a palavra preguiça. Tem gente que fala preguiça. Ok? Mesmo fenômeno de harmonia vocálica. O outro fenômeno também que a gente tem aqui no grupo 1 é a dissimilação. Você vai modificar os traços. Então, por exemplo, você tem a palavra peregrino, tá? Você pode pronunciar, tem gente que pronuncia como pelegrino. Por quê? Porque, na verdade, o re, ele passa de vibrante para lateral. Então, vai ser pelegrino, ok? No grupo 2, que a gente tem os processos que inserem segmentos, o primeiro deles é a ditongação. Na ditongação, o que você vai ter? Você tem uma vogal numa sílaba e lá você vai inserir uma outra vogal. E essa inserção, ela produz um ditongo. Então, por exemplo, na palavra rapaz, dependendo da região do Brasil ou do falante, há pessoas que vão falar rapaz, porém há pessoas que vão pronunciar rapaz, tá? Então, esse I é inserido aí e ele forma junto com A um AI, que é um ditongo, tá certo? Então, eu vou ter rapaz. Outro exemplo é a palavra arroz. Tem pessoas que pronunciam arroz, mas você também pode pronunciar arroz, tá? Então, quando esse I é inserido, ele se junta com O e faz um oi, faz um ditongo. Então, isso é a ditongação, certo? Outro fenômeno também, dentro desse mesmo grupo, é a epêntese, tá? Você vai inserir uma vogal. Então, por exemplo, hoje não tem nenhuma. No caso da ditongação já vai ter uma vogal, você insere mais uma, forma de ditongo. No caso da epêntese, você não tem vogal e você vai inserir, tá? Isso aqui vai acontecer geralmente nesses encontros de duas consoantes em fronteira de sílaba. Então, você tem, por exemplo, a palavra absoluto. Da pronúncia, você pode dizer absoluto, tá certo? Então, você inseriu o I aí entre as duas consoantes. Você tem também a palavra advogado, que algumas pessoas pronunciam advogado, tá certo? Então, você insere uma vogal aqui na sequência de duas consoantes, certo? Agora, no terceiro grupo, que são dos processos que apagam os segmentos, a gente vai ter, de acordo com a posição em que o processo de apagamento ocorre, você tem o mesmo processo, porém ele vai ser chamado por nomes diferentes. Quando ele acontece no final da palavra, a gente chama de apócope, tá? Então você tem, por exemplo, o verbo cantar. Quando ele é pronunciado, geralmente a gente apaga o R e vai ficar cantar,
Isso acontece para os verbos no infinitivo, cantar, fazer, comer, ok? A palavra voo, que é com V-O-U, geralmente a gente apaga o U, então aqui a gente tem um apócope, porque é um apagamento no final da palavra, tá? Quando a gente tem um apagamento no interior da palavra, a gente chama de síncope. Então você tem, por exemplo, a palavra óculos, pode ser falada óculos, tá? Geralmente em fala rápida, você vai observar isso, óculos. Xícara, xícara, tá certo? Então aconteceu no interior da palavra o apagamento, então se chama síncope. Agora, quando é no início da palavra, a gente vai chamar de aférese. Então, por exemplo, pode ser não só um segmento, pode ser uma sílaba inteira que pode ser apagada, tá? É interessante ressaltar isso. Então, eu tenho professora, eu posso falar fessora, você, ser, espera aí, peraí, tá? Vamos embora, vambora, tá certo? Então, quando acontece no início da palavra esse apagamento, a gente chama de aférese. Então, para relembrar com você, vamos ver os processos fonológicos. Eu tenho os processos que acrescentam traços ou mudam, que inserem segmentos ou que apagam segmentos. No primeiro grupo, a gente tem a assimilação e a harmonia vocálica. Se você der uma pesquisada, você vai achar mais processos também, tá? Além disso, a gente tem a dissimilação. No segundo grupo, a gente tem a ditongação e a epêntese. E no terceiro grupo, a gente tem os apagamentos, que podem ser apócope, aférese e síncope, ok? Então, essa foi a 6ª aula do curso de Fonética e Fonologia.